começaremos nesta série de estudos com o tema Os Espíritos. Pastor, existem seres invisíveis ao nosso redor? Sim. Quando Cristo criou o mundo, ele criou muitas qualidades de seres para o adorarem e o servirem, bem como seu Pai. E quando passamos para o Novo Testamento, vamos encontrar na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Repetindo o texto, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Mais uma pergunta para o senhor, pastor. Quais são os nomes dessas qualidades de seres que Cristo criou? Ele criou, por exemplo, querubins, serafins, anjos e arcanjos. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Isaías, capítulo 6 e versículo 2. E ainda prosseguindo na leitura da Bíblia, vamos encontrar em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3 e no versículo 24, o seguinte: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, vírgula, e uma espada inflamada que andava ao redor, vírgula, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. Temos mais uma leitura bíblica para esse momento, que está no livro de Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Aí está nomes dessas qualidades de seres que estão mencionados na Bíblia, alguns sem nomes. Pastor, a Bíblia dá os nomes individuais de alguns desses anjos, pastor? Um deles é Lúcifer, criado como querubim, e outros são Miguel e Arcanjo Gabriel. Aliás, Miguel o arcanjo e Gabriel o anjo. E lemos o livro de Isaías, capítulo 14 e versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Fecha aspas, Isaías 14, versículo 12. Continuando, ainda a leitura de Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar
juízo de maldição contra ele. Ponto e vírgula. Mas disse, dois pontos, o Senhor te repreenda. Fecha aspas. Judas 9. E prosseguimos ainda em Lucas capítulo 1, versículo 26. Abre aspas. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, que é então aqui no livro de Lucas 1, 26. Pastor, o que nos informa a Bíblia acerca desses seres? Resposta. Lúcifer exaltou-se, rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu, tornando-se o diabo, ou Satanás, que agora é o Deus deste mundo, com letra minúscula. Deus deste mundo. Ponto. Miguel é o campeão dos judeus e Gabriel é o enviado especial de Deus para trazer mensagens especiais ao povo do mundo. Continuando, tu eras querubim ungido para proteger, te estabeleci, ponto e vírgula, no monte santo de Deus estavas, vírgula, no meio das pedras afogueadas andavas. Ponto final. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15. E ainda temos pequenos outros comentários no livro de Daniel 12, versículo 1. Abre aspas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, ponto e vírgula, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, vírgula, todo aquele que se achar escrito no livro. Ponto final e lemos então Daniel, capítulo 12 e versículo 1, é o livro onde está escrito essas palavras que acabamos de ler. E ainda temos outra leitura no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 21. E estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, com crase, a hora. Daniel 9, 21. Pastor, foi Lúcifer o único anjo que se rebelou contra Deus? Não. Ele arrastou a terça parte dos anjos consigo, os quais ainda hoje o seguem e lhe obedecem. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, ponto e vírgula. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, versículo 4. E a última palavra está em Mateus, capítulo 25 e versículo 42. Aliás, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. De modo como temos lido aqui, o inferno não foi preparado para nós, seres humanos, mas preparado para o diabo e seus anjos, de acordo com a declaração de Mateus 25, 41. Pastor, então existem anjos bons e maus? Sim, os anjos bons são aqueles que ficaram fiéis, que vivem ao lado de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, agindo em favor dos que servem a Deus. E existem estes que se colocaram ao lado de Lúcifer. Como diz assim, ele agiu dolosamente e no Apocalipse 12, versículo 4, sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-os sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Pastor, o que fazem os anjos maus? Existem diversas qualidades de anjos ou espíritos maus. Alguns são tão maus que Deus os encarcerou e estão aguardando o seu julgamento. Outros servem a Satanás em seu governo do mundo. Outros espíritos são chamados demônios, os quais tomam posse de certas pessoas, até de animais. Terrível, né? Tomar o corpo de certas pessoas e animais. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Judas, versículo 6. E disse, sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel, capítulo 10, versículo 20. E a sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Mateus, capítulo 4, versículo 24. Pastor, os cristãos precisam temer os espíritos maus? Não. Se os cristãos obedecem a Deus, nada têm que temer. Podem expulsar os demônios em nome e pelo seu poder de Jesus. Então aí está uma declaração que ajuda você, meu prezado ouvinte. Vou repetir. Os cristãos precisam temer os espíritos maus? Resposta, não. Se os cristãos obedecem a Deus, nada tem que temer. Podem expulsar os demônios em nome e pelo poder de Jesus. E prosseguindo, temos Marcos, capítulo 16, versículo 17. Abre aspas, e estes sinais seguirão aos que crerem. 2 pontos. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Repetindo, Marcos 16, versículo 17. Pastor, qual será o destino dos anjos? Os anjos não morrem. Os anjos bons continuarão para sempre servindo a Deus. E os anjos maus serão finalmente lançados no lago de fogo
juntamente com o diabo. E em Mateus capítulo 25, versículo 31, nós lemos o seguinte, aspas, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, versículo 41, aspas, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De modo que aqui está bem claro, a residência do diabo já está pronta, e seus anjos vão acompanhá-lo.